A próxima estratégia é a afirmação, que a gente teve uma questão parecida, né, lá na estratégia da alusão. Ele começava falando sobre a intolerância religiosa. E aqui no tema persistência da violência contra a mulher, o redator começa falando o seguinte: o Brasil é uma nação historicamente machista e violenta, o que é perceptível ao analisarmos a persistência das agressões contra as mulheres, mesmo depois das recentes medidas legais. Então, com a definição, o que é que você consegue? Impactar o leitor. Você consegue mostrar o seu ponto de vista de início e já consegue impactar. Agora, muito cuidado com definições, né? Você tem que ter uma definição que seja realmente concreta, palpável. Cuidado com as definições que são só da sua cabeça. Pense nas definições gerais, que as pessoas, que o mundo realmente reverbera isso, que é notado tanto nos textos propostos quanto no seu repertório sociocultural. Cuidado para não colocar uma definição muito radical também, ou que não tenha tanto a ver com o tema, ou que seja algo de achismo, né? Muito cuidado em relação a definições, tá certo? Passando, a gente tem a comparação, também é uma boa estratégia de introduzir um texto. No tema, o histórico desafio de valorizar o professor, o redator introduziu da seguinte forma: os Estados Unidos, referência em desenvolvimento tecnológico, são um bom exemplo de que a educação de qualidade e com a valorização adequada gera bons frutos. Em contrapartida, no Brasil, a realidade tem sido bem distinta. O baixo piso salarial dos professores explicita essa falta de reconhecimento aos profissionais da educação. Tal desvalorização é fruto de baixos investimentos governamentais, aliado ao passado histórico brasileiro. Então, depois de comparar com a realidade dos Estados Unidos, o redator ele traz para o Brasil. Ele traz a questão para o Brasil. E geralmente lá no tema vem a democratização do acesso ao cinema no Brasil, ou então no cenário brasileiro, ou no Brasil contemporâneo. Então, o tema ele restringe o espaço e o tempo. E aí você pode fazer sim uma comparação, mas traga logo para o momento presente, para o tema, né? Para aquilo que for pertinente ao tema. Cuidado para não ficar nessa comparação por muito tempo e acabar se perdendo, se distanciando do tema, certo? Próxima, analogia a filmes, séries e músicas. No tema a democratização do acesso ao cinema no Brasil, a redatora iniciou da seguinte forma: no filme As Invenções de Hugo Cabret é narrada a história de Hugo, um menino órfão e pobre que tem uma fascinação pelas máquinas e pelo seu funcionamento. Morando na Inglaterra, no contexto da Revolução Industrial, inclusive ela falou no vídeo, né, a irmã de Débora Aladim, que fez essa redação, ela fala no vídeo que os corretores passaram um pano em cima disso aí. Ela tirou 980 na redação, perdeu ponto lá na competência 1, em gramática, né, e língua portuguesa, e só que essa informação que ela disse aí de que o Hugo morava na Inglaterra e durante a Revolução Industrial não é verdadeira. Mas enfim, eles passaram pano, ela conseguiu, né, se safar. Hugo entra nas tubulações de um cinema da cidade para conseguir ver um filme e o funcionamento da máquina por trás da exibição. Infelizmente, essa situação não se resume às telas, sendo a realidade de vários brasileiros que, por não possuírem renda suficiente para frequentar a sala de cinema, são privados desse lazer, dessa forma de entretenimento. Vê só, a redatora, ela usou o exemplo, né, o filme, e ela até se estendeu um pouquinho descrevendo o filme, mas não fez mal, porque ela fez a ponte com o tema, fez a ponte com a realidade brasileira. Então, cuidado na escolha dos filmes, das séries, das músicas, para você não escolher uma coisa que seja muito desconhecida da maioria das pessoas e principalmente do corretor, e você precisar de muitas linhas para ficar descrevendo aonde você quer chegar, onde você quer chegar. Então, seja direto. Traga o exemplo, descreva rapidamente e faça a associação com o tema. 9. Questionamento. Coloquei aí, mas não aconselho que vocês usem, porque não é muito legal num texto. Assim, não fica uma redação bonita, fica uma redação meio feia quando você coloca isso. Então, não usem. No Brasil, as mulheres vinham sofrendo cada vez mais com a violência doméstica.
Por isso, em 2006, entrou em vigor a Lei Maria da Penha, que tem como objetivo punir os agressores. Mas essa lei está sendo eficaz? O que é feito após a abertura do processo na delegacia? Então, nessa introdução, você colocou perguntas. E o que é que você vai fazer no seu texto? Responder essas perguntas. Se você não responde essas perguntas ou coloca perguntas difíceis de serem respondidas, inalcançáveis ou muitas perguntas que você não vai conseguir dar conta no seu texto, é melhor não colocar, tá? Então, coloque somente questionamentos que você consegue responder no seu texto. E a última estratégia que você deve usar sempre é a criatividade e ela cabe em qualquer tema. Tudo o que eu falei aqui, todas essas técnicas, todas essas estratégias, elas servem sim para você fazer uma boa redação. Mas cuidado, eu sempre gosto de dizer que ninguém fique preso à técnica. Claro que a prática, a técnica, ela é importante, mas você tem que exercitar dentro do que o Enem pede, dentro daquelas competências, tem que exercitar a sua criatividade, né? A gente não pode redigir, lidar com palavras que são coisas tão subjetivas de uma forma muito matemática, né? Então a gente não pode dizer, tem que ser desse jeito, nesta fórmula. A gente pode correr riscos, na verdade, usando esses métodos. Eu já peguei algumas redações em que o youtuber lá fazia o esqueleto todinho da redação, usa esse conectivo, comece dessa forma, depois você coloca assim, em primeiro lugar, isso, isso e isso. Em segundo lugar, tal, tal, tal e tal coisa. Aí no último parágrafo você bota, urge que devemos fazer isso. Então, a sua redação ela fica engessada, você não tem espaço para ser criativo. E nem todos os temas, eles pedem técnicas iguais. Então, algumas técnicas dessas vão caber bem em uns temas, outras técnicas não vão caber bem. Então, você precisa usar a criatividade, você precisa usar a sua própria intuição, né, para saber como adequar, como ajustar todas essas estratégias na sua redação diante do tema que aparece para você ali na hora. Então, o tema é surpresa e você não pode ir somente com uma estratégia ou achando que vai ter que aplicar aquela fórmula fechada na sua redação. E aí você anota, aí decora, tenta decorar as palavras específicas para começar cada parágrafo, para terminar, para iniciar a conclusão. Não adianta. Seja criativo, confie em si mesmo e use essas estratégias, essas técnicas de uma forma subjetiva, de uma forma que atenda bem às suas necessidades que são singulares, específicas. Belezinha? Agora proposta para vocês. Agora é com você. Monte uma introdução a partir dos seguintes temas. Logo depois, sublinhe no seu texto as expressões que indicam a apresentação do tema, a tese e o resumo do desenvolvimento. E não esqueça de definir a estratégia utilizada para contextualizar sua introdução. E aí você pode usar as estratégias que eu falei, você pode pesquisar outras estratégias também, isso aí é muito livre, você encontra vários sites falando sobre estratégias de como começar a redação. Mas o importante é que você contextualize, apresente o tema, a tese e o resumo do desenvolvimento. O tema 1 é escravidão na sociedade contemporânea brasileira. E o tema 2, justiça e sistema punitivo no Brasil. Então você vai fazer uma introdução. É importante fazer um projeto de texto também para você orientar, né, o que é que você vai colocar lá na introdução. Faz a introdução, apresenta o tema, contextualiza, mostra qual é a sua tese explicitamente, o seu ponto de vista, aquilo que você vai defender durante o texto e os argumentos, né, um resumo bem rápido dos argumentos que você vai tratar no desenvolvimento. Beleza? Agora vamos para as observações finais. Vamos ver o que eu anotei aqui no meu caderninho hoje. Evite expressões genéricas na introdução, em qualquer parte do texto, mas principalmente na introdução. Cuidado com aqueles termos, desde os primórdios da humanidade, desde o passado até o presente. Não use informações muito genéricas, seja específico e direto na sua redação, tá? Outra coisa é não contextualize demais o tema. Às vezes a gente perde muito tempo contextualizando lá na introdução e introdução não é o espaço para contextualizar muito, o espaço para isso é lá no desenvolvimento. Então cuidado para não se perder
nessa contextualização enorme e esquecer de apresentar o tema, a tese, os argumentos e enfim, né? Última coisa, escreva entre 4 e 5 parágrafos equilibrados. Para você ter um texto bem coeso, bem conectado, equilibrado, bonito, você tem que escrever e funcional, né? Bonito e funcional. Você tem que escrever entre 4 e 5 parágrafos. Nada de texto com 3, com 2 parágrafos, nem com 6, certo? Lembrem-se, 30 linhas. Então, essa foi a nossa aula de hoje, nosso episódio de hoje, como começar. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês agora já tenham algumas estratégias aí de como fazer uma introdução. Até a próxima aula e lembre-se, redação é prática, é técnica, não é dom.